Capítulo 295, Animal indefeso. Urhanshi trouxe o sabre do zero absoluto, todavia, dessa vez, ela desde o início invocou a fera mágica que Lishang havia posto dentro da arma santificada. Invocação. Urhanshi. A temperatura no local diminuiu em dezenas de graus, fazendo com que tudo em um raio 5 milhas ficasse a 50 graus abaixo de zero. Então, em 5 segundos, um imenso ser apareceu, tão grande quanto uma pequena montanha. Tigre glacial. Murmurou ao longo e ao longe, atônito pelo que via. Além disso, a fera mágica usada ali, claramente estava no pico do Dao da purificação quando viva. Invocação. Liamei. Kiara. Um som estridente irrompeu no céu, fazendo todos se sentirem pequenos, diante da aura de uma fera mágica lendária. Uma fênix. Ao longe. Junto da fera uma imensa onda de calor se alastrou por todos os lados, fazendo com que a temperatura, antes abaixo de zero, subisse até quase 100 graus, acima de zero. A fênix agora era muito maior do que quando era usada por Lishang, sua força havia sido muito melhor aproveitada nas mãos de Liamei. Não que Lishang não tivesse essa capacidade, mas era que uma fênix não era a melhor opção para ele. Invocação. X1. Ao fim das palavras dela, uma força colossal apareceu, extremamente antiga, trazendo um sentimento de sabedoria e profundidade. Junto disso, veio o cheiro de milhares de flores, ervas e plantas. Era como se todas as estações houvessem se juntando, formando uma bela harmonia, uma orquestra que tocava a melodia da vida. O que? Ao longe. Ao lado de X1, havia literalmente uma imensa árvore, todavia, ela era uma planta mágica. Um ser vivo transcendental, uma planta que havia evoluído, se transformando em uma poderosa criatura, algo raro. O nome deste tipo de criatura era Árvore da Santa Evolução, sua força estava a par com feras mágicas no pico do Dao da Purificação. Ela podia se mover através do espaço, suas raízes tinham dezenas de milhas de comprimento. Seu tamanho era de quase 1 milha de altura, seus galhos cobriam centenas de metros e sua copa era verde, brilhando à luz do sol. Além disso, do outro lado de X1, apareceu uma cópia perfeita dela, todavia, esta era Shinvangmu, o espírito da flora divina. Neste momento, todos ali se sentiram simplórios. As feras mágicas se lembraram de quando tentaram lutar contra as garotas e engoliram seco, percebendo que elas poderiam ter varrido eles do mapa em segundos. Certo. Certo. Parece que terei que ficar sério. Baiong. Ele então cortou seus pulsos, e com o sangue que jorrou dali ele molhou as 2 espadas de energia em que havia conjurado anteriormente. Todavia, nenhum lado se moveu, esperando para ver quem faria o primeiro movimento. No entanto, demônios não eram conhecidos por sua grande paciência, sendo assim, após alguns segundos, Baiong decidiu seu alvo, Urhanshi, a que aparentava ser a mais frágil das 3. Entretanto, assim que ele mexeu um músculo de seu corpo e tentou se mesclar com o espaço, 3 vozes ecoaram ao seu redor. Movimento draconiano, espada de plasma da divina fênix draconiana. Liamei. Movimento draconiano, espada glacial do deus dragão do gelo divino. Urhanshi. Movimento draconiano, espada da natureza do deus dragão da madeira divina. X1. 3 ondas de que o trancarão, impedindo sua movimentação pelo espaço, afinal, elas estavam no Dao da purificação, sendo assim, seus ataques se moviam através do próprio espaço. Além disso, essas habilidades eram de nível lendário, ou seja, muito além do que um mero demônio de sangue puro poderia sequer sonhar em pôr suas mãos. Habilidade demoníaca, escudo da morte caótica. Baiong. Uma grande quantidade de Ki demoníaco cobriu o corpo dele, formando um casulo negro, como se fosse a cúpula das 100 águas de Lishang, mas feita de piche. Boom!
As meninas cobriram seus corpos com camadas grossas de que nem mesmo suas vestes foram abaladas pelas ondas de choque de suas habilidades. Ha ha ha! Malditas! Byung apareceu, após a nuvem de que se esvair. Ele não estava em boas condições, suas duas espadas foram quebradas ao meio e um de seus braços recebeu um grande corte. No fim, mesmo que Shao Fu tivesse atingido o Dao do esclarecimento, por ter sido algo forçado, sua força era de apenas 10% da força real de alguém do mesmo nível. Vamos fazer o combinado. O Hanshi disse através de seu sentido divino. Certo, X1. Quanto tempo vocês acham que seguram ele? Liu Mei. Uns 4 segundos, talvez menos, X1. É o suficiente. Vamos, Liu Mei. Hein? Hanshi. Rapidamente, as três elevaram suas espadas e trouxeram à tona o mesmo movimento, todavia, dessa vez, Byung respondeu mais rápido e conseguiu escapar do centro das garotas. Todavia, assim que ele reapareceu, uma onda de calor absurda foi em sua direção, repleta de um fogo extremamente puro, fazendo jus às chamas de uma fênix. Kialalala! Rugiu a fênix ao mesmo tempo que uma coluna de fogo rugia de sua boca em direção a Byung. Este tentou desviar, mas uma imensa garra tentou rasgar seu corpo, mostrando que o tigre glacial de Hanshi era tudo, menos simplório. Esse movimento forçou Byung a defender o golpe, fazendo uso de uma arma santificada, que anteriormente pertencia a Shao Fu. O encontro entre a katana negra e a garra do tigre, causou alguns terremotos no solo abaixo. Byung sorriu, afinal havia defendido completamente o movimento do animal. No entanto, sua tez escureceu, assim que um fino pó apareceu no ar. HMPF. Tentando usar venenos contra este corpo. Byung falou debochando, como se isso fosse ridículo. No fim, Shao Fu era o patriarca da seita dos 1000 venenos, obviamente imune à maioria deles. Hehehe. Você acha que meus venenos são algo que este pequeno continente pode compreender? X1. Byung percebeu que um leve entorpecimento cobriu seu corpo, seu ki demoníaco pareceu ser lentamente domado e o caos anterior foi contido. Todavia, ele era um demônio afinal, sendo assim, usando uma habilidade de limpeza demoníaca, ele rapidamente retirou o veneno de seu corpo. No instante seguinte, ele cobriu suas vias respiratórias, cobriu sua pele com que e tomou diversas outras medidas para impedir que qualquer veneno entrasse em seu sistema. Tudo isso em questão de décimos de segundo. Porém, suas precauções não puderem ser continuamente feitas, afinal, estavam no meio de uma guerra. A Fênix havia invocado tufões de fogo, que cercavam Byung. Este respondeu cortando um dos tufões ao meio e escapando pela abertura. Todavia, foi de encontro a uma imensa videira, tão grossa quanto um ser humano adulto, que o atingiu em cheio, como um relho acerta o lombo de um cavalo. Pá! Ele foi jogado em direção ao solo. Boom! Uma grande nuvem de poeira subiu. Ah! Berrou Byung, que saiu do interior da nuvem de poeira como uma bala de canhão em direção aos céus. Seu alvo agora era Mingia, afinal, ela estava apenas no Dao da alma. Todavia, ele havia sido previsível demais. Então, quando sua mão agarrou o pescoço da jovem, ela se desfez em um emaranhado de folhas e galhos. Byung rapidamente se alarmou e olhou para o lado, só para ver uma imensa rede de videiras, cipós e trepadeiras, indo em sua direção como uma rede lançada ao mar. Ele moveu a katana negra e cortou quase todas as videiras, mas rapidamente imensos blocos de gelo, tão grandes quanto pequenas montanhas, foram em sua direção como meteoros. Byung também os destroçou um a um, mas assim que destruía um deles, um pilar de fogo vinha em sua direção, de outro lado videiras imensas tentavam lhe cercar. Ele se viu preso, suprimido pelas jovens, forçando somente a defesa, como um animal indefeso, implorando por auxílio.